Fala, visionário! Bom de novo ter você por aqui, né? Você que tá aqui toda quinta-feira, lançamento novo, inclusive lembre-se disso, toda quinta-feira a gente vai ter um vídeo novinho às 19 horas, inclusive esse horário que você tá assistindo aqui com a gente, um vídeo novo pra gente discutir coisas, assuntos, questões que podem mudar muito a sua visão. E se você ainda não tá inscrito no canal, eu fico muito preocupado com isso, então já vou convidar você a se inscrever no canal, dá aquele clique ali naquele sininho das notificações pra você receber tudo em primeira mão. Porque não vai ser só vídeo bom que a gente vai trazer aqui, a gente vai trazer papos que vão simplesmente mudar a sua visão de um jeito que vai te surpreender demais. Então, já te convido a vir com a gente para essa grande transformação que a gente vai criando a cada episódio nesses bate-papos. E para começar, como sempre, como você sabe que eu sempre começo, a gente vai para aquela famosa historinha, né? Sempre. Há alguém que uma vez me contou que nós somos como se fossem as águas que se encontram. E esse que é o grande barato da vida. Nós somos como águas que vão fluindo em direção ao mar. Às vezes nós vamos nos encontrar com outras águas e vamos nos transformando ao longo disso, buscando o sentido na vida que nós temos. E é nesses encontros das águas que ela vai tomando corpo, indo em direção ao seu grande propósito, ao propósito de se encaminhar para o mar. E toda água ela vai numa direção e ela traz um sentido próprio que é só seu, algo que é sua característica única, uma mensagem que precisa ser levado ao outro. E é a mensagem que essa água traz consigo nesses encontros da vida, do vai e vem das ondas, que as pessoas se encontram e o mundo e a perspectiva, a visão dessas pessoas são transformadas. E é naqueles momentos mais mínimos e sinceros e às vezes banais, corriqueiros da vida, que a transformação acontece. E para falar sobre isso a gente tem uma convidada fantástica que depois da vinheta eu vou apresentar para você. Então, vem a vinheta, venha junto comigo. E agora a gente vai conhecer quem é a nossa convidada, mas antes disso, eu sou Matheus Cardoso, seu anfitrião, pessoa de mais ou menos 1,74 m, cabelos mais escuros, barba que contorna o rosto, olhos puxadinhos e quero aqui poder bater esse papo com você. E pra gente começar a nossa conversa, Cris, me conta quem é você. Boa pergunta, Matheus. Primeiramente, é um prazer estar aqui, uma alegria poder compartilhar da minha escrita, da história do meu livro com você. Então, quem é Cris Mendonça? Quem é Cris Mendonça? Quem é Cris Mendonça? É uma pessoa apaixonada pela escrita, é uma pessoa apaixonada pela literatura, é alguém que gosta de falar das minúcias da vida, das delicadezas do cotidiano, colocar isso no papel e compartilhar com outras pessoas, né? Então, eu costumo dizer que eu presto atenção nos pequenos detalhes e gosto de escrever sobre eles, porque eu acho que eles são comuns à vida de qualquer pessoa, né? Em qualquer lugar que ela esteja, em qualquer posição que ela ocupe, né? Que fantástico. Faz uma audiodescrição para quem não tá vendo te ver lá com os seus olhos, com a sua voz. Sim, eu tenho 1,57 m, tenho... Altíssima! Super alta. Tenho os cabelos pretos, cacheados, os olhos castanhos, peso 52 quilos, a pele clara, acho que é isso, né? Acho que é isso, deu pra ter uma noção aí de quem é Cris. Sim. Bom, então, Cris, vamos começar aqui falando sobre esse livrinho aqui interessante. Esse livro aqui é o livro Mineiros Não Dizem Eu Te Amo. Que história interessante, me conta por que Mineiros Não Dizem Eu Te Amo? Então, essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, né? Mineiros Não Dizem Eu Te Amo é o título de uma das crônicas que compõe o meu livro. E as pessoas falam, como assim Mineiros Não Dizem Eu Te Amo? Mineiros dizem Eu Te Amo sim. Eu falo, calma, leia o texto que você vai descobrir. E esse Mineiros Não Dizem Eu Te Amo, eu costumo dizer que é uma charada, né? Que é um texto que eu fiz inspirada na minha avó materna. Sim. Que eu sempre frequentei muito a casa dela, durante a minha infância, principalmente. E todas as vezes que eu chegava na casa da minha avó,
eu me sentia muito amada e ela nunca falou pra mim, eu te amo. Mas ela transportava o amor dela por nós, pelos netos, pelos filhos, fazendo um pão de queijo, passando um cafezinho. Eu gostava que ela fazia um picolézinho caseiro com um palitinho de dente, falava, eu fiz picolézinho pra vocês. E eu me sentia muito amada. Eu ainda muito criança, eu entendia que aquilo era o amor dela por nós. Que lindo. Então, quando eu digo mineiros não dizem eu te amo, vem dessa inspiração dessa minha avó materna, que não dizia eu te amo, não me disse eu te amo, mas que todas as vezes que eu fui na casa dela, eu me senti muito amada, né? Então o texto fala sobre isso. Isso é uma coisa típica da mineiridade, né? Você vai na casa de mineiro e você até quer sair, porque você sabe que, né, já passou da hora, mas você não quer ir embora. Você quer levar aquele lugar com você, né? Sim, mineiro recebe o outro na cozinha, né? Fazendo café, convidando para uma quitandinha, coisa que eu adoro, inclusive. Saber receber as pessoas eu falo que é o amor pelo comportamento, é o afeto pelo comportamento, né? É o bem receber. E por eu ter sido criada numa cidade do interior, eu acho que eu trago isso muito para as minhas escritas, né? Falar desse lugar da simplicidade mesmo, de como que o mineiro convive com o outro, porque mesmo quando eu não falo sobre mineiridades, eu sou mineira e eu estou sendo mineira na minha escrita também, né? Exatamente. É impossível fugir disso, né? Vamos olhar aqui para esse livro de novo. Sim. Eu gostei porque ela trouxe um negócio pra ficar, né, segura, chique, muito chique. Aqui você disse para mim que tem mais ou menos 70... Sim. Das suas crônicas. Uma coisa que é interessante, de onde você tirou tanta inspiração? Porque eu sei que aqui é 70, mas se você for lá no site da Cris, site inclusive muito bem escrito, a gente vai ter lá diversos contos. Inclusive o conto que eu trouxe aqui bem no começo desse episódio, falando sobre... como que é o título dele mesmo, Cris? Não vou lembrar do título, porque eu lembro bem do conceito da ideia do encontro das águas. Rio com o mar, né? E ela faz essa reflexão, inclusive esse é um texto dela que tá lá. Eu achei ele fantástico, porque de todos os textos dela, esse era um texto de 2 parágrafos, e eu simplesmente entrei naquele texto, comecei a ler e eu fiquei embasbacado com tanta profundidade. Sim. E o Sempre Inspirador, você entra em qualquer conto aqui da Cris, e você vai lendo, vai sentindo, né, aquilo. Inclusive, parabéns por isso. Mas de onde você tira tanta inspiração em momentos que muitas das vezes eles são improváveis? Sim. Por exemplo, esse texto que você disse que gostou muito, foi uma visita que eu fiz a Lapinha, que é um lugar lindíssimo, né, aqui perto de Belo Horizonte, e tinha um lago maravilhoso e uma montanha, e eu fiz essa reflexão a respeito do encontro das águas, né, que às vezes os encontros entre as pessoas são rios desaguando em outros rios, né, rios que correm para o mar. Então, assim, eu lembro de ter citado, às vezes somos riachos desaguando nas correntezas dos outros, nos rios dos outros, falando desse encontro, né, desse sentimento. E você me perguntando assim, de onde que eu tiro a minha inspiração, às vezes eu conversando aqui com você, algo que você vai me dizer, isso vai me trazer uma referência de um texto. Às vezes eu falo sobre pessoas, eu gosto muito de observar as pessoas, conversar com as pessoas, ouvir a história delas. Sim. Por exemplo, tem um antiquário no meu bairro que na época da pandemia eu ia lá, conversava com o dono do antiquário e ele me contando as histórias dele, aquele lugar cheio de antiguidades. Aí eu fiz um texto. Eu falo que eu pego muito ônibus e aí eu vejo os personagens dos ônibus e ali me inspira a escrever. O ônibus é o melhor lugar pra conhecer histórias aleatórias, né? Porque e aí você fica até triste às vezes, porque você vai ter que descer no próximo ponto e a pessoa ainda não terminou de contar a fofoca pro outro que tá do lado, né? Exato. E eu adoro também quando o passageiro desce junto comigo, porque além de ver a pessoa dentro do ônibus, eu tô vendo ela caminhar pela cidade e eu tô observando, viajando, e eu adoro recriar a história, pensar como que é essa pessoa, o que é que ela faz, como que ela vive, né? É um universo mesmo de fantasias, né? Tem realidade, mas tem a fantasia também, né? Que é o gostoso do trabalho da escrita, né? Fantástico. E como que surgiu esse livro, Mineiros Não Dizem Eu Te Amo, de Cris Mendonça? Então, Mineiros Não Dizem Eu Te Amo, ele é fruto de 13 anos de escrita na internet, né? Eu comecei lá em 2006, escrevendo por e-mail. Eu escrevi um texto, mandava para os meus amigos por e-mail, assim, de uma forma bem... Mandava para um grupo de 10 amigos. E depois eu pensei, agora eu quero ter um blog. Comecei a escrever no blog, fui fazendo isso.
No decorrer de 13 anos, um dia eu me dei conta, né? Falei assim, nossa, eu gostaria muito de escrever um livro. Veio muito de um processo de terapêutico mesmo, fazendo terapia, de entender o tanto que aquilo era significativo para mim. E eu fui contar, falei, tá bom, eu quero escrever um livro, mas quantos textos eu já escrevi? E eu vi que eu já tinha escrito mais de 270 textos. 270 textos. Ao longo de 13 anos aí, né? É algo muito cotidiano? Você faz isso quase todo dia? Todo dia não, mas eu escrevia com muita frequência, mais do que eu escrevo hoje em dia. Mas aí vim muito desse período, né, faculdade, depois recém-formada, então assim, mudei para Belo Horizonte, saí do interior, fui para Belo Horizonte, então assim, é um olhar de muitas novidades, né, e aquilo me inspirava a escrever. Quando eu decidi publicar o livro, já tinha 270 textos, eu fiz esse filtro, separei mais ou menos 70 textos que se transformaram em Mineiros Não Dizem Eu Te Amo, né? Nesse livro de crônicas, assim. E o que esse livro significa para você, pessoalmente? Olha, esse livro, assim, é o meu sonho mais bonito. Quando ele chegou na minha casa e eu olhei a caixa e falei assim, nossa, eu poderia morrer hoje, que eu morreria satisfeita de ter publicado esse livro, assim, é um sonho realizado. E ele me trouxe conexões muito, muito legais, como essa que a gente está tendo agora, né? Ele me leva a lugares que eu conheço pessoas muito legais. Eu faço conexões com pessoas que moram em outros estados que eu nem conheço pessoalmente. Então, assim, falando de afeto, eu recebi muito afeto. Então, assim, eu acho que me trouxe coisas que talvez outros projetos não me trariam, né? Então, ele fez muito sentido pessoal para mim ter publicado esse livro, sabe? Que interessante, você falou que ele te levou a lugares, porque falando de afeto, você recebeu afeto. Sim. Qual foi aquela situação mais inusitada, tipo, o lugar mais longe que você chegou até hoje com isso? Eu costumo dizer que eu não cheguei em lugares fisicamente longe, mas eu fui de outras formas, né? Eu já recebi contato de pessoas que me conhecem. O texto Mineiros Não Dizem Eu Te Amo, ele circulou muito pela internet. Hoje ele é frase de bolsa no Mercado Central, né? E tem mesmo, né? Tem muita frase. Eu chego lá no Mercado Central, tem uma loja com bolsas dizendo Mineiros não dizem eu te amo, fazem café fresquinho e assam pão de queijo. Eu falo, poxa vida, ninguém nem me pagou pra publicar lá, mas tá lá. Eu, de certa forma, me sinto orgulhosa por isso. Atenção, gente. Royalties. Royalties, por favor. Direitos autorais. E aí, esse lugar, né, para onde que esse livro me levou, eu já recebi mensagens assim, nossa, eu tenho um primo que mora nos Estados Unidos e compartilhou comigo o seu texto, e eu falei, nossa, ela é minha colega de trabalho. Aí eu já tive colega de escola que mora no sul do país e falou assim, nossa, lembrei de você porque você é mineira. Quando eu fui ver, era seu texto. Eu falei, ela estudou comigo a vida inteira. Então, assim, essas conexões do seu texto tá em lugares que às vezes você não vai, né? Mas que aquele texto chegou e atingiu e chegou ao coração das pessoas, né? Então, eu costumo dizer que ele me levou, não de maneira física, mas de maneira, assim, emocional, né? Eu acho que essa palavra é boa, né? Teve alguém na sua história que quando você falou, essa pessoa leu o meu texto, você falou, não é possível. Ah, sim, ótimo. Quem? Boa lembrança, Matheus. Teve uma vez que eu assisti um filme do Paulo Gustavo, né? Minha Vida em Marte. E eu fiquei muito mexida com o filme, porque apesar de ser um filme de comédia, ele trazia uma mensagem muito importante sobre amizade. Uhum. E eu escrevi um texto a respeito do filme dizendo, né? Que às vezes o melhor e maior de todos os casamentos vem dos nossos amigos, né? São os casamentos mais duradouros. E eu publiquei esse texto numa página que era minha parceira. E durante o dia, o texto foi tendo, assim, 8 mil curtidas, na época ainda no Facebook. E eu fiquei assim, meu Deus, né? Que legal, a gente, né? Que a gente escreve, quer que as pessoas leiam. E aí, no final do dia, o Paulo Gustavo, né? O ator, comediante Paulo Gustavo, que infelizmente faleceu, postou o meu texto no Instagram dele, lá no feed dele, com a frase, né, falando a respeito dessa amizade, com o meu nome lá como autora do texto, e escreveu, que lindo, mais de 4 milhões de pessoas já assistiram. Uau. Eu brinquei, foram os meus 15 minutos de fama, né, ter sido compartilhada pelo Paulo Gustavo. Aí eu fiz um print, guardo o print com o maior carinho, assim, porque
foi uma visibilidade de algo que eu escrevi e que também falava de afeto, né? Que é o que eu gosto, né? Exatamente. Já que é para falar sobre afeto, qual é a mensagem que você realmente quer transmitir para as pessoas que estão lá na ponta? Sim. Com os textos que você escreve. Aqui tem muitos, mas todos os textos que você escreve, qual é de fato o grande filé mignon, ou para quem é vegetariano, como eu sempre falo, a batata assada, que você tá querendo entregar lá pro outro lado? Sim. Olha, é muito comum que as pessoas leiam o meu livro e falem assim, nossa, eu senti tanta leveza quando eu li o seu texto. Então, eu acho que a minha missão é trazer um pouco de leveza, de afeto, de conforto para as pessoas. Se o que eu estou escrevendo aqui tocou o coração da pessoa, foi um abraço para essa pessoa, fez ela se sentir bem, ou levou ela para a infância dela, coisa que eu já escutei muito das pessoas, os seus textos me levam para minha infância. Eu acho que isso eu já atingi meu objetivo, porque eu costumo dizer que eu não escrevo para doutores, né? Eu escrevo para as pessoas simples. Eu gosto que as pessoas simples leiam, entendam e toquem o coração delas. Então, eu acho que a minha missão com esse livro é ser leve, né? É falar de forma leve, é tocar as pessoas de forma leve, né? Que fantástico! Cris, uma coisa que eu sempre costumo pensar, é aquilo realmente que eu trouxe. Eu peguei um pouco do seu texto no início, eu acho que você reparou, e eu adaptei com um pouquinho da minha visão, né? Que eu acho que esse que é o grande barato da vida. Foi o que eu realmente extraí ali de lição. Eu sempre vou reparar que as pessoas às vezes não entendem o potencial, porque a gente às vezes não olha para dentro de si. E não entende que a mensagem que a gente carrega quando a gente está nesse trânsito da vida até chegar no oceano, que muitas das vezes é o alcance da nossa excelência, o alcance do propósito. Alguns vão interpretar esse oceano como aquele momento final da vida, o falecimento e a morte, onde ela vai olhar para trás e vai falar, e aí, o que eu entreguei de fato, qual é o meu legado? As pessoas às vezes não entendem a grande potência que ela tem quando ela se tromba, né, com algumas pessoas nas conexões aleatórias da vida, que aqueles momentos mais inusitados, inesperados, improváveis, ela vai poder ser às vezes a solução possível para algumas pessoas, né? Tem muito essa noção, essa visão mesmo. E Cris, hoje quando você olha para as pessoas, e se você pudesse dar uma mensagem em relação a essa questão, sobre ir se relacionando, sobre entregando um pouco da sua mensagem para os outros com tanta leveza e poder fazer a vida das pessoas um pouco melhor. Qual que seria o passo a passo para entender que os momentos que nós estamos vivendo e valorizá-los é de fato o grande momento que a vida dela está tendo propósito e sentido? Sim. Você me fez lembrar daquela médica e escritora, se eu não me engano, ela chama Ana Quintana, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu não tenho certeza se o sobrenome dela é esse, mas ela fala que ela trata pacientes em estágio terminal no hospital. E ela, de tanto viver essas experiências, ela quis escrever um livro a respeito e, né, qual que era quando a pessoa está lá no último momento de vida dela, do que a pessoa fala? A pessoa fala de conexão, de sentimento dos familiares, que ela queria ter passado mais tempo com os filhos, que ela queria ter vivido mais momentos. Ela não fala sobre o cargo que ela atingiu numa empresa, ela não fala sobre o carro que ela comprou, ela fala sobre conexões humanas. Então, eu acho que quando a missão desse texto, ou dos textos, ou de um livro, é mesmo falar, relembrar as pessoas sobre as conexões humanas, né? Sobre o que você pode estabelecer. Você disse assim a respeito, como falar para as pessoas a respeito de leveza. Para mim, nem sempre é fácil. Eu, apesar de querer escrever e tocar o coração das pessoas sobre leveza, eu tenho um dia a dia que nem sempre é fácil ter leveza. Eu tenho os meus desafios, né? Mas, às vezes, eu procuro fazer esse exercício de olhar e procurar esses lugares. E, talvez, escrevendo sobre isso, eu também convide as pessoas a tentar fazer esse exercício, né? De leveza, de simplicidade, de olhar as minúcias, de olhar pela janela e ver a fumacinha do café saindo pela xícara e pensar assim, ai, que paz, que momento especial, um momento simples, né? Pois é, e entender também os processos, né? Porque no fim das contas a gente está, às vezes, tão focado em chegar onde nós queremos chegar, e nós esquecemos que é nos processos da vida, nos momentos que às vezes até nos surpreendem, ou aquele momento até do mais cotidiano, como é o que você propõe aqui, que as maiores lições da vida serão aprendidas. É ali que a gente de fato
executa o nosso propósito. É quando a gente, nesse vai e vem da vida, enquanto a gente está se encaminhando para viver aquilo que é a nossa missão, que é a nossa visão, a gente precisa entender que vai ter ali aquele momentinho mais inusitado que a pessoa realmente precisa parar e pensar, olha, é hora de sentir esse momento, viver esse momento, porque aqui também, vivendo intensamente, de forma intencional esse momento, eu consigo tirar daqui, às vezes, aquela lição de milhões que talvez quase ninguém consiga, né? Exato. Eu falo que às vezes uma pessoa, sei lá, é uma pessoa que você não vai conviver muito na sua vida, te fala uma frase que você vai levar para o resto da sua vida, né? Quantos anos depois você vai continuar lembrando daquela pessoa e daquela frase que ela te falava, assim, que foi um pequeno momento, que foi uma coisa banal e que às vezes vai mudar. Às vezes os dias que mais nos impactam são os dias, é uma terça-feira, 15 horas da tarde no seu trabalho, né? Então, são momentos que não são grandiosos, né? Tem um texto que eu escrevo sobre isso. Claro que nós temos os nossos dias sentados em cadeiras, de frente para o mar, com chapéus de abas largas, vestidos de festa e taças de champanhe. Mas também temos o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, da louça suja na pia, dos chinelos à beira da cama, que dizem muito mais a respeito de quem nós somos de fato, né? Do nosso cotidiano, né? Ele conversa de fato sobre quem somos, né? Pois é. É realmente sobre a ideia de entender que a nossa mensagem também não para em nós mesmos. Não, e eu falo que quando você escreve, e hoje em dia nas redes sociais a gente faz vídeo, faz um post, a partir do momento que você compartilha, deixa de ser seu, né? É do outro, né? É compartilhado pelo outro. O outro vai tomar aquilo do jeito que ele puder interpretar, né? Exatamente. Né? Então, a gente tem a responsabilidade com o que a gente compartilha e escreve, claro, mas entendendo que a partir do momento que você fez, você desapegou, você, né, jogou para o universo, né? É isso, eu acho que escrever é um pouco disso também. Escrever é você compartilhar uma imaginação, um momento que você viveu, uma história que você quer pensar, quer criar na sua cabeça. E a partir do momento que você publica, você jogou para o universo e cada um recebe de uma forma, né? Escrever é muito isso, né? E já que a sua mensagem não pode ficar de fora, e se você realmente entendeu agora, visionário, que você precisa levar a sua mensagem para o mundo, eu quero te fazer uma recomendação bastante inusitada. Eu vou realmente abrir um pouco dos bastidores. Eu tô num dos estúdios mais fantásticos de Belo Horizonte, que é o seu podcast aqui em BH. Eu quero que você entenda que se a sua mensagem realmente precisa chegar a mais pessoas, tem uma equipe aqui preparada para poder ajudar com os melhores materiais de gravação, de som. Uma estrutura perfeita, vocês estão vendo aqui, não é à toa, né, Cris? Um estúdio bonito, Bonito né? demais, muito bem preparado para que você possa estar habilitado para levar a sua mensagem, inclusive na melhor embalagem possível. Então, venha buscar aqui a ajuda deles, venha buscar aqui o contato com eles, porque realmente aqui é tudo muito bacana, muito bom e vale muito a pena você conhecer essa estrutura e viver e levar a sua mensagem muito mais longe. E Cris, já que a gente está falando sobre levar a mensagem um pouco mais longe, se você tivesse que dar aquele conselho de milhões, o que os nossos olhos precisam estar de fato atentos para que a gente consiga entender que a nossa mensagem precisa ir um pouquinho adiante? Porque, de fato, aqui eu percebo que você é uma pessoa, e aí eu de fato vou falar isso, muito visionária, né? Fala visionários. Por que você é muito visionário? Porque você pega daquilo, dom e talento que você tem de sentir e viver o momento, de experienciar as coisas e fala, olha só que legal, isso aqui merece ser eternizado e o mais interessante, eternizado com o meu toque pessoal. Sim. E isso daqui pode ir adiante, né? Pode criar conexão com as pessoas e pode, inclusive, tocar os corações. Sim. Me conta sobre isso. Olha, eu acho que todos nós passamos mensagens diariamente, né? Todos nós compartilhamos as nossas mensagens, o nosso modo de pensar, o nosso modo de ser, de viver, assim. Então, não é a pessoa que tem um Instagram com milhões de seguidores, não. É você conversando com seus familiares, conversando com seus colegas de trabalho, conversando nos ambientes onde você vive. Você está sempre levando sua mensagem, né? Uhum. E às vezes eu falo que o correr da vida tira, às vezes, um pouco do cuidado que a gente tem na hora de conversar com o outro, de compartilhar o que a gente pensa.
Mas eu acho que existem várias formas de você compartilhar. Não é só rede social, não é só escrever um livro, porque, claro, nem todas as pessoas querem escrever um livro, né? Mas como você se comunica com o porteiro, como você se comunica com o motorista de aplicativo, como você se comunica com seu filho, a sua filha, né? Então, todos nós somos compartilhadores de mensagem, né? E aí você falou, dá um conselho. Eu acho que, pra mim, o conselho é não dar conselho. Porque eu acho que cada um tem sua experiência de vida. E o que eu aprendi falando pra você, você não vai aprender, né? A gente aprende pelas experiências. Cada um tem sua experiência. O seu conselho é, vá viver. Vá viver, viva suas experiências, né? E seja fiel ao que você deseja, né? Eu acho que a gente vai sendo massacrado pelo mundo e deixa de viver as coisas que a gente realmente deseja, né? Aí vão chegando os boletos, vão chegando os compromissos, a gente vai se cercando daqueles lugares, mas eu acho que sempre vale a pena você se perguntar, tá, eu tenho essas obrigações, eu tenho esses compromissos, mas o que pra mim me dá aquele quentinho no coração? O que pra mim faz sentido, sabe? Acho que é importante a gente constantemente se perguntar sobre isso. Dá uma palhinha pra gente. Leitura? Uai. Claro. Ih, ela vai escolher agora, hein? Eu acho que eu vou ler Mineiros Não Dizem Eu Te Amo mesmo. Olha! Porque é o mais conhecido, tem muita gente que já conhece. Pra quem não conhece, vai ficar conhecendo agora. Se você não conhece, vai conhecer agora, entendeu? Então, vamos lá. Mineiros não dizem eu te amo. Fazem café fresquinho e assam pão de queijo. Para os nascidos nas terras gerais, palavras nem sempre expressam a verdade de um coração. Mas quitanda e prosa boa são declarações de afeto genuíno. E enquanto a chuva cai sobre o mundo lá fora e as dores apertam o peito aqui dentro, na casa do mineiro, a fumaça do bule baila feito criança no teto da cozinha. No forno, os pãezinhos assam, dourando sem pressa a casquinha que ficará crocante. A avó busca o forro bordado à mão, guardado na velha caixa de madeira, e o coloca sobre a mesa. De repente, a xícara cor de âmbar é recheada até a beirada com um líquido preto. Café bom é escuro e adoçado com disciplina. Os pães rios de queijo, ainda quentes, são servidos no prato de ágata, ao lado do bolo de fubá, feito com generosidade. O barro lá fora não incomoda. Os pardais encharcados também não. Na cozinha, entre cafés e quitandas, esticam-se as palavras no ritmo de um novelo de algodão na velha máquina de fiar. Uau! Enquanto isso, as mãos enrugadas passam e repassam os dedos sobre o forro, sentindo assim as nervuras das linhas vermelhas dos bordados. Chama-se a Deus para os males que parecem não ter remédio. Faz cara de espanto para as modernidades. Reclama-se dos madruvás que comeram as folhas das hortas, dos mandruvás que comeram as folhas das hortas. Rememora-se os mortos com uma pontinha de tristeza e muita saudade. Permanecem assim, dizendo eu te amo silenciosamente. Eu te amo no bolo feito com capricho, no queijo guardado para fazer o pão, no forro da mesa guardado para horas especiais e no café coado na hora para encher a casa com o perfume da gratidão. Eu te amo no chá para gripe com folha de canela e açúcar, no ai dito para perguntas e respostas, no trem a que tudo se define, nas palavras comidas pelas beiradas, mas sustentadas pelo olhar. Mineiros não dizem eu te amo, porque amar é verbo de se benzer. Uau! É isso. Gostou? Eu adorei. Que bom, Matheus. Uma coisa que é interessante,
quando você estava lendo, a gente percebe muito claramente, a gente consegue até imaginar, né, a presença da sua avó aqui com a gente e sentir isso mesmo. Sim, maravilhosa. É uma coisa simplesmente fantástica e não é só sobre mineralidade, é sobre uma coisa que eu acho que é muito de pessoas que têm realmente esse caráter visionário, que é de entender que não é só sobre nós, mas é sobre como que nós vamos ser capazes de eternizar as pessoas que vieram antes de nós, dar a ela o reconhecimento e a gratidão. E o mais interessante é que eu sempre tenho esse pensamento, acho que eu nunca compartilhei com ninguém, exceto naquelas sessões terapêuticas, né? Sim. Que é a forma que a gente aprende a amar as pessoas vem muito de como nós fomos amados durante a vida. Sim. Como você, eu acho que você deixou bem claro aqui, ó, o que eu aprendi sobre amor é no ato do cuidado, no ato do carinho, e às vezes não nas palavras, porque mineiros, abre aspas, não dizem eu te amo, muito pelo contrário, eles mostram isso na prática. Eu vou lembrar, inclusive, também, né, da minha avó, que chamei de mãe durante toda a vida. E não vou mudar agora. Sim. Vó Rose, ou Mãe Rose, como eu costumava chamar, ela tinha uma coisa muito especial. Eu acho que ela sempre demonstrou muito claramente mesmo, que o amor dela não estaria só nas palavras. E olha que eu gostava de falar, você sabe que eu te amo, né? Chegava assim pra ela, ô mãe, sabe que eu te amo, né? Ela falava, eu também te amo. E aí ficava aquele negócio maravilhoso. Mas eu lembro claramente que foi graças a ela, né, acordando, por exemplo, 6 horas da manhã, quando eu tinha que também ir para a escola, mesmo tendo os meus 15, 16 anos de idade, já podendo inclusive me virar, ela ia lá e fazia questão de preparar o achocolatado, que eu nem gostava já tanto mais de tomar, mas ela fazia questão de demonstrar naquele ato de carinho, naquele ato de amor. Isso, né? É tudo aquilo que ela sentia por nós, nos atos, no cuidado, na vida, na experiência, e o que mostra que no fim das contas é sobre esse relacionamento, essa troca constante que nós também vamos eternizando as pessoas dentro de nós e vamos moldando a nossa identidade, nosso caráter. É no contato com o outro que a gente se torna quem nós somos. Isso. E até complementando essa ideia aqui, eu lembro claramente que ela foi essa pessoa que, quando eu perdi a visão lá no começo, né, perdi realmente e fui ficando cego, ela foi a primeira pessoa que decidiu se auto-sacrificar para que realmente eu pudesse ter ali o aprendizado do Braille, pudesse ter o aprendizado da vida, o aprendizado da carreira e pudesse chegar onde eu cheguei. Eu lembro claramente dela sempre falando, Mateus, eu não vou barrar os seus sonhos. Muito pelo contrário, eu quero ser bênção na sua vida. E hoje, quando eu olho para trás, eu já entendo de onde vem tanta vontade de poder, inclusive, estar com as pessoas e falar, gente, o meu objetivo com vocês, de sempre estar aqui com as pessoas que passam por mim, mesmo as mais aleatórias, é de poder ser bênção na vida delas e não ser obstáculo, né? De realmente mostrar a gratidão, o amor, a felicidade e entender que às vezes é sobre se auto-sacrificar para poder entregar para os outros aquilo que há de melhor. Mesmo que a pessoa às vezes nem entenda que aquilo é amor, né? Você falando aí, eu fico pensando, quantos eu te amo você ouviu dela sem ser por palavras, né? No achocolatado, no momento que ela diz, eu vou fazer de tudo para ser bênção na sua vida. Isso é uma forma de dizer eu te amo, né? Muito forte, inclusive, né? Então, eu acho que esse exercício de saber enxergar como as pessoas nos amam, né? Sejam os familiares, os pais, os irmãos, é muito importante até pra gente entender as limitações de cada um, né? O que cada um consegue, as formas que cada um consegue dizer pra você que gosta, que você é importante pra aquela pessoa, né? Ok, a gente olhou da crise daqui pra trás. E a crise daqui pra frente? Pois é, a Cris daqui pra frente pretende lançar o segundo livro, né? Olha! Até o ano que vem. Um livro que também tenha, né, esse lugar de conversas, de prosas, de olhar de afeto, de observação de pequenos detalhes. E é isso, estou estudando, no momento estou estudando uma pós em ensino de métodos ensino da literatura, né? Porque eu falo que a literatura, para mim, eu gosto de escrever, eu gosto de estudar. Então é isso, é viver, mergulhar cada dia mais no universo da literatura, né? Que é algo que me traz muita alegria. Que maravilha. E que legal isso também, né, Cris? Porque no fim das contas a gente vê que é indo na contramão do óbvio,
daquilo que é tão, né, natural. Geralmente as pessoas vão falar, eu vou a partir dos meus 25 até os meus 70 anos, que hoje em dia a gente tá aposentando muito tarde, eu vou literalmente pegar e vou fazer com que a minha vida seja o trabalho. Ela vai esquecendo que ali tem muita coisa para se viver, né, muita coisa para experienciar. E quando a gente vai na contramão daquilo que é o natural, daquilo que é o óbvio, né, quando você inclusive aproveita todos esses momentos que você vai tendo para ter relacionamento com as pessoas, porque hoje em dia ninguém quer se relacionar mais de verdade, ninguém quer ter profundidade, ninguém quer viver o momento do bullying, do pão de queijo na mesa, as pessoas querem viver conectadas o tempo todo, o que não é ruim, é bom se conectar, mas também às vezes tem uma conexão que está ficando de lado, né? Uma conexão que está realmente no 4.0 ou no 5G como está hoje em dia, mas às vezes ela não está nas pessoas. E hoje em dia, é o que eu costumo sempre falar, inclusive eu falo muito isso para quem me cerca, para quem inclusive hoje está dentro, né, das minhas consultorias, minhas mentorias, das minhas palestras. Gente, entenda, vá na contramão, porque se hoje todo mundo está fazendo igual, se você fizer um pouquinho diferente e fazer o básico, você já vai se destacar muito. E é aqui que as pessoas realmente te enxergam. Quando você cria identidade fazendo aquilo que é só você. Se não fosse você nesse mundo, não seria desse jeito. Sim, verdade, né? Eu acho que é o traço único, único que cada um carrega, né? E você falou assim, eu venho de uma geração que não tinha internet, né? Eu fui adolescente sem internet, e eu dou graças a Deus de ter sido uma adolescente sem internet, porque eu tive o prazer de sentar na porta da minha casa com os meus amigos e as minhas amigas e ficar batendo papo, conversando, trocando ideias uns com os outros, né? E eu acho que essas oportunidades de conexão pessoais, próximas, desconectadas de aparelhos, elas permitem também um desenvolvimento humano, né? Ali você vai ser desafiado a amar, a perdoar, a querer estar no lugar do outro, né? E às vezes isso é muito mais fácil quando você é mais fácil assim, talvez ele seja mais real quando você não tá vendo o outro pela tela, né? Você tá sentado, conversando, convivendo com o outro de forma presencial, né? Mas eu acho assim, eu não sou contra eu acho que o mundo evolui, eu sou a favor da evolução. Mas eu acho que a gente sempre tem que se questionar onde eu estou nessa evolução, né? Quem sou eu nesse lugar, né? Igual você diz, o que é do meu traço único que agrega a esse mundo louco que a gente vive, né? Porque eu acho que todo mundo tem uma responsabilidade. Uma única responsabilidade. No fim de contas, nós somos julgados aqui dentro e o mundo ele não foi feito perfeito. Ele foi feito bom, mas não foi feito pronto. Pode reparar. Sim. Deus nunca disse lá naquele momento do Gênesis, todas as narrativas que nós temos, o mundo ele é muito bom, a obra da criação foi boa, mas ela não estava completa. E a gente entende que ela não estava completa porque o ser humano aqui, nesse vai e vem, poderia ou não participar da criação. Ele poderia ser aquela pessoa que ajudaria na retificação do mundo, com as suas ações, com a sua atitude. E eu acho que esse que é o grande filé mignon da vida, né? É aquilo que os judeus chamam de tikkun olam, o ato de restaurar o mundo, de fazer com que o mundo se transforme em algo um pouco melhor. E nós podemos ou não participar disso, vai acontecer de qualquer jeito. Mas quando a gente entende que nós não estamos aqui somente para comer, né? E tudo que a gente come também sai, né? Não estamos aqui somente para reproduzir, mas a gente está aqui para deixar a nossa marca no mundo. Não aquele negócio de, gente, eu vou ser famoso. Não, eu vou ser importante na vida das pessoas que passam por mim. E aqui que está o grande mistério da vida. É entender que a nossa mensagem, quando ecoa nesse mundo, quando ela chega nas pessoas, quando ela toca os corações e quando a gente deixa ela aqui, mesmo que isso não fique para a eternidade, apesar que não é o seu caso, né? O seu caso está até registrado. Isso vai fazer com que o mundo seja um pouquinho melhor se não fôssemos nós. Sim. Eu acho que é importante você transformar o mundo. Transformar o mundo, às vezes, é transformar você mesmo, né? Assim, é mudar você mesmo. Se você conseguir ser uma pessoa um pouco melhor, eu acho que, de certa maneira, você transforma o mundo, porque você é um ser vivente neste mundo, né? Então, assim, não é nada grandioso nem miraculoso, igual você ser importante. Ser importante para alguém com quem você divide a sua casa, ser importante para um colega com quem você divide um trabalho, né? Então, eu acho que a transformação do mundo é uma transformação pessoal, né? Sim. Ela é íntima, né?
digamos assim. Também é pessoal e íntimo, né? E ninguém precisa ter comprometimento, né, com a gente. Muito pelo contrário. A única pessoa que tem que se comprometer com nós mesmos e com o nosso projeto somos nós. Sim. Escrever um livro, continuar escrevendo, é um projeto meu que eu tenho que ter compromisso com esse projeto. E as pessoas que estão nos vendo aqui têm outros projetos, outros compromissos, têm outros sonhos, né? Então a gente precisa ser comprometido porque a gente vem para essa vida. Se você não tem compromisso com o que é importante para você, o que faz sentido para você, não tá fazendo sentido a existência, né? Se você não tá comprometido com o que é importante para você, né? Né? Pois é. Agora conta pra mim uma coisa. O livro ele foi escrito, tá um livro bacana, muito bonito. Vem vindo um livro novo por aí. Mas um detalhe muito interessante é essa orelha aqui. Sim. Que eu não vou conseguir ler, porque eu não enxergo, né? Vamos fazer um livro ampliado ou trazer o próximo em braille pra eu conseguir. Combinado, vou pegar, vou deixar aquele prontinho. Mas conta pra mim, lê pra gente isso daqui. Conta um pouco sobre o que você acha dessa simples orelhinha. Então, quando a editora que fez meu livro, a editora Autografia, né? Eles têm essa pessoa que lê o seu livro e escreve aqui a contracapa, a orelha, né? E eu achei muito interessante, porque o olhar do outro é sempre diferente do nosso, né? Então, eu tô falando da minha escrita, mas quando é o outro falando da minha escrita, é mais especial, porque... Com certeza. Né? Tá trazendo a interpretação dele. E a pessoa que fez essa orelha, ela escreve assim, né, a respeito do livro. Com um olhar arguto para as essenciais pequenezas do nosso dia a dia e a pena leve que chega a fazer as letras flutuarem na sua frente, como se desprendessem do papel e formassem no ar as palavras e logo as frases. A jornalista mineira Cris Mendonça lança seu primeiro e delicioso livro de crônicas após anos de maturação, como uma boa cachaçinha ou como um belo assado. Foram 13 anos de forno, escrevendo, reescrevendo, publicando na internet, divulgando para amigos, viralizando, arranjando tempo entre um trabalho e outro e sempre se voltando para o seu ofício como escritora. Tão poucas vezes valorizado, mas tão impossível de se manter longe, né? Então, ela trouxe esse olhar, assim, de uma pessoa que ficou, né? No caso, sou eu. Fiquei 13 anos escrevendo na internet, ali para quem encontrasse minha página nas pesquisas da internet. E eu achei muito interessante, porque a comparação dela foi bem mineira, né? É uma boa cachaçinha ou um belo assado, né? Que aí se volta novamente para essa questão do mineiro, né? O lugar ali da cozinha, né? O lugar onde a gente recebe as pessoas. Então, que fantástico. Aí eu achei bem interessante, assim. E aí ela ela termina falando, combinam assim a delicadeza com uma sabedoria de fundo, que nunca é amarga, mas salgadinha para combinar com o doce, tipo Romeu e Julieta, né? Que lindo. Que é o nosso queijo com goiabada, né? Conta uma coisa interessante. Ele trouxe essa ideia de ser um assado que está ali no processo, sendo maturado. Demorou 13 anos para você chegar nisso. E a gente diz, né? Melhor cachaça é aquela que está guardada há muito tempo e um dia ela vai ser aberta. Tá o melhor vinho é aquele que já está ali naquela reserva de pelo menos aí uns 30 anos. É o que dizem, né? O melhor queijo é aquele queijo que de fato foi curado. Mas e esse processo de curar, de construir, de cozer, né, de curtir esse processo, como que foi para você? Olha, Matheus, assim, eu acho que eu comecei escrevendo de uma maneira muito, assim, natural mesmo, porque intuitivamente eu gostava de escrever e eu via as coisas acontecendo ao meu redor e intuitivamente eu queria escrever sobre aquilo. E comecei de uma forma muito mesmo despretensiosa. Foi por e-mail, depois foi para blog, e eu fui vendo aquilo tomar corpo, né, durante esses anos todos. E eu fui percebendo, falei, poxa, eu gosto mesmo desse lugar da escrita, eu gosto mesmo de falar da vida, de falar das pessoas, de escrever sobre isso. E eu falo assim, tem gente que já falou assim comigo, não vai levar mais 13 anos para escrever outro livro, né? Nada, já são 4 para 5 anos desde esse primeiro, né? Mas eu acho que a escrita reflete muito a nossa maturidade. Então, eu comecei a escrever lá pelos 24,
Fiquei 13 anos escrevendo esses textos e tal. Chegou um momento que eu olhei para alguns textos e falei, nossa, esse texto não tem mais a ver comigo, né? Excluí o texto, apaguei o texto, eu mudei, eu sou uma outra pessoa. E agora, de 2019 para 2024, que é eu pensando no meu segundo livro, é a mesma coisa. Eu escrevo coisas que são diferentes de Mineiros Não Dizem Eu Te Amo, né? Eu já tenho um outro olhar e a gente traz isso para os textos. Então, eu acho que o trabalho do escritor e da escritora é sempre um pouco sobre quem ele é e sobre as experiências que ele tem, né? E isso se reflete na escrita. É impossível desassociar o escritor do que ele faz, né? Ou seja, começou sendo um processo mais aleatório de encontros e desencontros que você foi percebendo que isso era uma vocação sua. Então, pelo que eu entendo, foi um processo de, olhei para trás. Percebi que olhando pra trás, nossa, eu fiz várias coisas que foi num contexto aleatório, mandando e-mail aqui, mandando e-mail acolá, publicando um blog aqui, publicando um blog acolá, que eu fui tocando a vida das pessoas com a minha mensagem, com os meus textos, e cara, isso daqui é o filé mignon da vida, a batata assada pros vegetarianos, de novo, isso é o trem que me faz mover pra frente. Eu acho que esse trem aqui precisa virar algo que transcende a mim mesmo e deixar aqui o meu legado mostrando isso. Então, você foi naqueles processos de encontro e desencontro, se conhecendo e se transformando na Cris que você é hoje, até você falar, agora é intencional. Eu vou construir meu livro, vou pro próximo livro, já tô profetizando, hein? Vai virar palestrante, mentora, né? Chique. Falar de literatura é um lugar muito confortável e agradável pra mim, né? Então, eu acho que tudo que vier da literatura pra mim é bem-vindo, sabe? Seja escrever, seja falar sobre isso, né? Então, foi um lugar de descoberta. Começou, assim, ainda muito menina e foi evoluindo a partir, né? Conforme a maturidade foi chegando, esse lugar foi evoluindo, assim. E hoje eu enxergo isso como uma profissão mesmo, né? Eu não vivo da minha escrita... Eu sou jornalista, né? Eu vivo de escrever também, mas eu não vivo da minha escrita literária. Mas é um lugar que me paga, digamos assim, de várias outras formas, né? E o mais interessante disso, né, é que quando você olha tanto para essa sua vida profissional quanto para outra vida, você tem uma missão muito bonita, que eu não sei se ela é tão clara para vocês, se isso é intencional, mas é o que eu vejo, de inspirar pessoas com aquilo que você tem. A gente olha, você falando pra mim, Matheus, teve um cara lá dos Estados Unidos que mandou uma mensagem no grupo de WhatsApp, uma amiga minha amiga falou, olha só, a Cris Mendonça é minha colega. Então com aquilo que você tem de melhor, entregando para o mundo que você tem de melhor, você vai impactando, inspirando, fazendo as pessoas se reconhecerem. Inclusive até o próprio escritor dessa simples orelhinha de livro, falando, olha, aqui essa pessoa passou tempo fazendo isso. Mas quando você para e lê isso aqui, olha, é bonito de se ver. É a combinação do doce salgado do nosso queijo com goiabada. Vamos deixar mineiro o negócio, né? É o que mineiro gosta. Mas é isso. Eu acho que são essas conexões que a escrita traz, né? Já aconteceu de eu estar num carro de aplicativo e minha amiga falar assim comigo, o próximo livro que você vai escrever vai ser Mineiros Não Dizem, e ela falou alguma coisa. Aí o motorista do aplicativo falou assim, você é que escreveu esse livro? Eu acabei de... Ela falou assim, eu recebi esse texto hoje de um amigo e tal. Nossa, moça, que coincidência, você mesmo escreveu e tal. Então, assim, eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, a vida te traz esses encontros, sabe? Assim, de coisa... Te proporciona bons encontros, né? Porque você está fazendo algo que tem a ver com a sua verdade, tem a ver com os seus desejos, né? E eu acho que uma pessoa que escreve, acredito muito que ela faz isso, ela vai conectando as pessoas, e tem duas hipóteses. Hoje o pessoal tem muito a falar sobre, gente, eu vou conectar você com o futuro, você lá na frente, tal, que é uma promessa muito ousada e uma promessa interessante. Quem não quer, né, realmente se ver como aquela pessoa já bem-sucedida? Todo mundo quer, almeja isso. Só que a proposta de Mineiros Não Dizem Eu Te Amo, ela dá um pouco na contramão. Aqui, para um pouquinho, vamos olhar para trás e eu quero te reconectar com aquilo que você como criança, como uma pessoa que vive o mundo da vida,
viveu, e olha só o quanto que isso aqui também é uma joia preciosa para você. Então é de olhar para dentro de si mesmo, reconhecer sua identidade e ir para trás para falar, olha, tem coisa boa lá, tá lembrado? É sobre entender, de olhar para o passado com admiração, para viver o presente com inspiração, para ir para o futuro com toda a ação e movimentação. Sim. É isso que eu vejo quando eu escuto Mineiros Não Dizem Eu Te Amo. Ai, que bom. Você me fez lembrar de uma frase que eu até gosto muito, que a gente sempre tem que ter asas para voar e raízes para voltar, né? Então, eu acho que é bem isso que você disse, é você saber se conectar com o lugar que você veio, com as lembranças que esse lugar te traz, mas voar sempre, né? Então, assim, você tá alçando voos, mas sabendo onde suas raízes estão, né? Eu acho que eu trago muito isso na minha escrita, né? Dessas memórias, né? Essas referências dos meus avós maternos, dessa vidinha na roça, essa vida no interior, essa vivência de uma escola de bairro, que foi onde eu vivi a vida inteira, né? Essas conexões de uma pessoa de uma cidade pequena mesmo, né? Que conviveu muito próxima dos seus familiares, dos seus avós e dos seus primos. Então, é bem isso, é você acessar sempre as suas raízes e nem por isso deixar de voar, né? Que lindo. E já que a gente tá nessa história de mensagem, daqui mensagem, lá mensagem, Cris, se hoje você tivesse que pegar e resumir tudo que você já viveu em pouquíssimas palavras, qual que seria a sua mensagem para os nossos visionários? Uma mensagem sobre tudo que eu já vivi? A mensagem que você quiser deixar. Você fala, gente, se eu tivesse que escrever aqui agora uma coisa muito rápida, né? Alguns escreveriam um texto de 500 caracteres ou uma lápide, não sei, um texto simples, coisa rápida. Qual que seria a sua mensagem que você quer que fique nos corações? Sim. Eu acho que compromisso com a sua verdade mesmo, né? Eu acho que quanto mais você tem compromisso com a sua verdade, eu acho que mais você se compromete com as suas alegrias, porque felicidade é uma palavra muito extensa, né? Felicidade parece que dura muito, né? Então, eu acho que ter compromisso com a sua verdade é ter compromisso com as suas pequenas alegrias, né? Então, eu acho que eu estou buscando ter compromisso com a minha verdade. Às vezes eu falho, às vezes eu consigo, mas eu acho que é um conselho que eu compartilharia com as demais pessoas. Tenha compromisso com a sua verdade, porque ter compromisso com a sua verdade é ter compromisso com as suas pequenas alegrias, né? Que lindo! Eu vou te fazer mais uma daquelas perguntas cabeludas, posso? Depende. Ok, nada tão cabeludo assim, tá vendo? Nada tão cabeludo. A gente, quando é criança, a gente tem sonhos inimagináveis e a gente vai crescendo e a gente ou perde esse sonho, abandona ele, ou vai vendo que esse sonho não fala tanto sobre nós, no aqui, no agora, como você mesma foi dizendo aqui ao longo da sua fala. Né? Mas no fim de contas, a gente vai tendo uma expectativa, isso é uma realidade do ser humano. O ser humano é um dos poucos animais que conseguem projetar expectativas para frente. Sim. Cris, hoje quando você olha para trás, você olha tudo que você almejava, você imaginaria que você estaria aqui onde você está? E ainda vou complementar com outra pergunta. Você sente que você está aonde você deveria estar? Você sente alegre, preenchida? Sim. Olha, quando eu tinha 18 anos, eu escrevi uma carta para mim, para quando eu tivesse 30 anos. Você leu? Não, aí um dia eu achei essa carta, eu nem lembrava dela mais, assim. E aí eu vi que... E achei a carta bem depois dos 30 anos. E eu fiquei pensando, falei assim, gente, eu não cumpri quase nada do que eu pensei que eu faria aos 30 anos. E ao mesmo tempo, a Cris criança nunca se imaginou escrevendo um livro. Então, eu acho que eu não vivi projetos que a sociedade disse para mim, como menina, como mulher, que eu deveria conquistar, mas ao mesmo tempo, eu conquistei coisas muito maiores, assim. Então, eu sou grata. Você falou, você já imaginou estar? Não, eu nunca imaginei que eu publicaria um livro, nunca imaginei que eu falaria nesse livro, em programas de entrevista, e isso é muito melhor e muito maior do que eu sonhei. Então, esse sonho para mim
foi muito além do que eu imaginei. E teve outros que eu imaginava e também não cumpri. E eu acho que a vida é isso mesmo, sabe? Eu acho que a vida, ela se surpreende. Você traça metas, você se planeja para conquistar aquilo. E algumas coisas, ok. Por exemplo, ter me tornado jornalista foi uma coisa que eu planejei, conquistei, consegui. Publicar um livro não era uma coisa que eu pensei, aconteceu na minha vida. E outros eu planejei e não aconteceram. Então eu acho que isso faz parte da vida, né? Aconteceu nas aleatoriedades, né? De fato, você podia não estar sensível àquilo, mas foi graças ao seu movimento, você não desistiu, você não parou, que você de fato chegou nesse momento de falar, olha, valeu a pena e agora é hora de deixar isso daqui tudo reunido, tudo junto. Então, também as pessoas às vezes não entendem que por mais que a gente não queira, a gente precisa estar em movimento, porque nesse movimento do vai e vem da vida, como você mesmo disse, que a gente faz alguns encontros que mudam a nossa realidade, né? Lá naquele vai e vem das águas. Eu acho que você vai jogando suas sementes e às vezes lá na frente você conquista uma coisa que você nem imaginou, mas quando você olha para trás, você lançou algumas sementes em relação àquilo, né? Que é a questão da sua verdade, né? O que está dentro do seu coração e o que é a sua verdade, por mais que às vezes a rotina, os compromissos, as necessidades da vida vão te desviar um pouco do seu caminho, inevitavelmente você está plantando ali de alguma forma, né? Em algum lugar, em algum momento você vai encontrar aquilo que faz sentido para você, né? Quem que te inspira? Olha, muitas pessoas me inspiram, assim. Eu tenho... uma pessoa que me inspira muito é o Martin Luther King. Acho ele foi um cara fantástico. O Mandela, são pessoas que eu olho e falo assim, nossa, que pessoa que soube construir a sua história, né? Soube ser exemplo e transformar a vida de outras pessoas, né? E na escrita eu tenho assim, eu tenho uma admiração muito grande pelo Gabriel Garcia Marques, que já faleceu. Tem as escritoras atuais, eu gosto muito da Marta Medeiros como uma cronista atual. Então são pessoas que em um lugar ou outro você olha e fala assim, olha, que pessoa que deixou ou deixa um legado pra gente do trabalho delas e da missão delas, né, como ser humano, né? Que fantástico. Vamos para aquele bate-bola bem rápido? Vamos. Conta pra mim. Complicado, né? Porque eu vou fazer uma pergunta que você sabe né, qual que é. E eu tenho a primeira pessoa que chegou aqui pro professor Walter, cheguei e fez a pergunta pra ele e falou, mais um dá. Ele falou 18. Meu Deus. Porque a pessoa do direito adora ler. Alguns. Alguns. Vou repetir mais uma vez, alguns. Né? Não sei quem são. Tem alguns que não gostam de ler. Mas eu fui percebendo que foi graças a pessoas como você que decidiram deixar o seu legado aqui na escrita que eu pude ver o mundo através dos olhos delas. E me conta, para mudar a minha visão, para mudar a minha percepção, para mudar a visão, qual é o livro que não pode faltar na cabeceira? E claro que não vale falar o seu, porque o seu todo mundo já tá na careca de saber. O meu não, tem que falar outro. Não, mas o seu também, mas tem que falar outro. Mas eu tenho outros livros que eu admiro muito, assim, mas o meu livro preferido na vida é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, porque eu gosto muito dos escritores latino-americanos. E o Gabriel Garcia Marques, ele usava muito do realismo fantástico, né? Então, imaginar um homem com raízes, não sei quantos dias seguidos de chuva. Então, assim, é uma literatura muito mágica, né? Que te leva para um lugar que não é esse do mundo real, que às vezes é duro, é muito real mesmo, né? Então, 100 Anos de Solidão, para mim, do Gabriel Garcia Marques, é um livro que eu acho que todo mundo tinha que ler em algum momento da vida. Ou seja, tudo começa quando meu pai me levou para ver o gelo. Maravilhoso, Matheus, isso mesmo. E eu acho que é um livro que você tem que reler várias vezes ao longo da vida, porque ele não é um livro fácil, né? Não é fácil. E eu acho que conforme o tempo vai passando, você vai amadurecendo, você vai ler ele de forma diferente, né? Muito além do que os olhos podem ver, existe conexão. Eu acho que nesse mundo, muito além do que os olhos podem ver, o que existe é conexão. E é a conexão entre pessoas, entre familiares, entre amigos. É você se conectar ao outro. Eu acho que isso vai muito além do que os olhos podem ver. Né? Que conexão não tem a ver
com aparência, não tem a ver com status, não tem a ver com momento de vida. Tem a ver com você se conectar com o outro em algum lugar. Eu me conecto com os outros através da escrita. E cada um se conecta de algum lugar, né? Que fantástico. Cris, quando a gente olha para Mineiros Não Dizem Eu Te Amo. E aqui a gente não falou tanto sobre o livro quanto a gente, né, precisava. Até porque se eu falar tudo sobre o livro, as pessoas não vão ler, né? Então vamos deixar eles lerem. Porque realmente aqui tem muita coisa boa. Muitos dos contos também a pessoa vai encontrar lá no site Cris Mendonça? Isso, crismendonça.com? Isso, eu tenho o site, né, onde eu também publico os meus textos, crismendonca, né, .com.br. www.crismendonca.com.br. E lá no Instagram também a pessoa te encontra como? Me encontra no @textoscrismendonca. Chique. Isso, lá posto vídeos, posto trechos de textos que eu escrevo. O mais legal da vida, pelo menos pra mim, é poder conhecer os bastidores. A gente conheceu muitos bastidores aqui, né? A gente realmente entrou na história de Mineiros Não Dizem Um Dia, vamos falar, vamos conhecer a Cris Mendonça que está por detrás disso. E a gente vai olhar numa história de conexões, de vai e vem da vida, de uma pessoa que buscou no propósito daquilo que é o intencional nas coisas mais improváveis, que são as pessoas e as conexões que elas geram. Algo inacreditável, uma obra única e exemplar, uma obra própria, que não é somente o livro com, né, as suas páginas, ou 70 contos e crônicas que estão aqui mais ou menos, ou 270 contos que já tinham sido escritos à época desse livro, mas na verdade a gente vê que é uma obra que transcende as páginas e que mostra que muito além daquilo que de fato existe nesse livro, a gente tem uma pessoa que entendeu que quando os nossos ouvidos e olhos estão atentos a ouvir e a sentir as coisas mais improváveis, que a gente aprende as verdadeiras lições da nossa vida, e isso é o que vai nos transformando e nos tornando quem somos. Se isso não é ser um visionário, eu não sei o que é. E honestamente, foi um grande prazer, é para mim um grande prazer, poder ver o mundo através dos seus olhos e pensar que muita gente, através da sua obra, seja aqui, agora, ou aquelas que ainda estão por vir, no primeiro, no segundo livro, em cada crônica, cada palavra, ou até mesmo cada conexão que você fez, puderam ir um pouquinho mais além. O que elas não poderiam se não fosse por você. E é isso que a gente está querendo realmente trazer aqui. Falar para as pessoas, olha, a sua obra, a sua mensagem, ela não pode ficar parada, porque é ela que transforma vidas. E Cris, isso sinceramente me faz ser muito agradecido por, de novo, ver o mundo através dos seus olhos. Isso, Matheus. Eu que agradeço a oportunidade, super feliz, assim, para mim, poder falar do meu livro com você, que é uma pessoa que eu admiro, que eu respeito, né? E falar para as pessoas que estão nos assistindo também, né? Então, para mim é uma honra, é uma alegria poder falar de literatura, de escrita, num mundo que eu acho que a gente tá tão carente, às vezes a gente precisa abandonar um pouquinho o celular e pegar um livro para ler, né? Então, para mim é um prazer, porque eu acho que realmente o hábito de ler transforma as pessoas e transforma a sociedade. Então, eu agradeço demais a oportunidade de poder estar falando disso aqui com você, que é uma pessoa que eu tenho tanta admiração e respeito. Passou para os agradecimentos e eu agradeço demais, fico muito feliz. Muita gentileza sua. Mas só para finalizar, quer deixar sua mensagem final? Quero, eu acho que a minha mensagem final é essa mesmo, de se você tem aí o seu projeto particular, o seu desejo, não abandone, né? Vai lançando suas sementinhas que uma hora você vai colher aí o fruto desse seu projeto. A gente se manter conectado com a nossa verdade, né? Para que você possa colher suas pequenas alegrias. Então, eu acho que isso não é nada grandioso nem espetacular. É só você trazer isso para o seu dia a dia, nas suas experiências de trabalho, nas suas experiências familiares, de amizade, né? Se conectar com a sua verdade para você poder colher suas pequenas alegrias. Que conversa incrível!
Bom, visionário, essa é o nosso bate-papo, o nosso episódio de hoje. Se você ficou aqui até agora, Cris, e não se inscreveu, aí a gente fica triste, né? Coloca aí a sua curtida, deixa o seu comentário e, preferencialmente, compartilhe essa mensagem com aquela pessoa que você vê que faz sentido. Ela ouvir tudo que Cris, tudo que eu, tudo que você, inclusive, quer que ela possa ouvir aqui nesse nosso bate-papo. E ele não termina aqui. Eu vou convidar você para a nossa comunidade lá no Instagram. Nós temos lá o @direitoacegas, onde nós vamos ter muitos cortes, temos lá os comentários e futuramente vai vir coisa muito boa, onde lá você vai poder fazer, né, essas conexões que Cris tanto fala e ter ali uma transformação fantástica. Então vem pro @direitoacegas lá no Instagram também, que é algo que vai fazer muito sentido para você. Então vamos nessa juntos. Avante, visionários. Muito obrigado.